A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia para você. Hoje em nosso país, ou em nosso estado, melhor dizendo, é comemorado o dia de Jorge, né? Venerado por algumas religiões, idolatrado, tido como intermediador entre o homem e Deus de uma forma equivocada e um erro totalmente bíblico, é um dos primeiros mandamentos do Senhor, que não farás imagem de escultura e nem se prostrarás diante de outros deuses, somente a Deus adorarás. Mas, tirando essa parte equivocada de idolatria, essa parte mística que fizeram ao ponto de o canonizar como um santo padroeiro, Jorge ele é um exemplo de fé. Então, por meio desse vídeo, eu quero transmitir a você que talvez não conheça a história desse soldado romano, que é um exemplo de perseverança da fé, assim como o apóstolo Paulo diz no fim de sua carreira: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Jorge também é um exemplo de perseverança. Jorge nasce na Capadócia, atual cidade da República da Turquia, filho de pais cristãos. Seu pai era Gerôncio, um guerreiro de batalha do Império Romano, que morre em batalha. Jorge ele tinha aptidão para armas, então ele se ingressa no Império Romano, no exército do Império Romano, do atual imperador Diocleciano, um dos imperadores que mais perseguiram os cristãos, um dos imperadores mais truculentos que já existiu no Império Romano, Então Jorge ingressa no exército romano. E por seu carisma e aptidão e bom trabalho, ele cresce na sua carreira militar, ao ponto de, antes dos teus 30 anos, ele chegar a ser conde da província romana. Diocleciano o nomeia conde da província romana. Ou seja, ele agora está bem próximo do imperador, mas era cristão. Ele guardou a sua fé. Em 303, pois esse imperador Diocleciano, ele é um imperador do século III, entre 284 a 305 ele foi o imperador de Roma. Em 303 depois de Cristo, Diocleciano ele declara uma lei em que toda a corte, todos os soldados deveriam se prostrar diante dos deuses de Roma. Jorge, como um cristão genuíno, a exemplo de Ananias, Azarias e Misael, mais conhecido popularmente pelos seus nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a se prostrar diante do salvo-edito de Nabucodonosor, de se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Jorge faz a mesma coisa. Jorge se nega diante do imperador, daquele que o promoveu, daquele que reconheceu o seu serviço e a sua aptidão. Jorge se nega a se dobrar diante das estátuas de deuses de Roma. Então Diocleciano, revoltado com essa atitude de Jorge, o condena à tortura. E devido a essa a parte mística de Jorge, é porque alguns acreditam que Jorge foi jogado no fogo e não foi queimado. Acreditam que Jorge foi cortado, batiam em Jorge e não causavam dano no corpo de Jorge. Então, por isso que hoje, né, acreditam-se os devotos, os idólatras de Jorge, acreditam que as suas armaduras o protegeram e por eles serem adoradores, as armas vão proteger eles também. Mas não, muito pelo contrário. Jorge sofreu. Jorge ele foi torturado por diversas formas de tortura, mas não negou a sua fé, não negou o seu Cristo, não negou a Deus. Ele falou: vocês podem me torturar,
mas eu não me prostro diante de outro Deus, a não ser o Deus do meu Salvador, Jesus Cristo. Então, devido a isso, como Diocleciano vê que a tortura não levaria Jorge a negar a sua fé e a se dobrar diante dos deuses de Roma, Diocleciano manda decapitá-lo, assim como o apóstolo Paulo foi. Então, irmãos, e Jorge em nenhum momento pediu para o idolatrarem ou venerá-lo como um intermediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala bem claro que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jorge é um exemplo de perseverança da fé. Jorge é um exemplo de que não há outro Deus que deve ser adorado. Aí eu te faço uma pergunta: como se venerar, se dobrar diante de uma imagem de uma pessoa que morreu por não se dobrar diante de uma imagem? Essa é a verdadeira, ou um resumo da história desse soldado da província romana que morreu defendendo a fé cristã, a sua fé, por não se dobrar diante dos deuses de Roma. Eu não estou aqui, por meio desse vídeo, querendo questionar. Cada um segue a fé e a religião que quer seguir. Só que as verdades precisam ser ditas. A verdade precisa ser transmitida. A verdadeira história de fé desse homem precisa ser relatada como exemplo de perseverança, mas não como idolatria. Não há um mandamento. Jorge em nenhum momento disse, orem a mim. Jorge em nenhum momento disse, me venere. Muito pelo contrário, eu estou morrendo por não querer venerar outros deuses. Eu estou morrendo por defender a minha fé em Cristo Jesus. Somente a Ele adoraram. Somente a Ele se prostrar. Somente Deus, Cristo, é digno de toda adoração. Que por meio desse vídeo você possa ser edificado para que a tua fé venha se manter perseverante, independente do que você viver. Que Deus em Cristo vos abençoe.